sermões que nós fizemos. Hoje é o 5º sermão, baseado num pequeno livrinho, né, que eu expliquei para os irmãos no primeiro dia, no livro do A.W. Tozer, um autor americano, um grande avivalista que escreveu vários livros, e dentro dessa ideia centralizada só dos temas, né, que o desenvolvimento é nosso, mas só o título principal está baseado no livro do A.W. Tozer, que é os 5 votos para obter o poder espiritual. Um livrinho pequenininho que todo mundo pode adquirir, está disponível na internet, está disponível no e-book também, e os irmãos podem ler, que é um pequeno livro que, assim, acho que uns 30 minutos você consegue ler esse livro, provavelmente. Então nós estamos falando baseado nos temas que foram desenvolvidos nesse livro. E hoje, o último tema é nunca aceite glória dos outros, né? A glória dos outros. Nunca aceite a glória dos outros. Ou nunca aceite também a glória dada por homens. Porque a Bíblia ensina, há vários ensinamentos teológicos, há vários ensinamentos da Bíblia referente a essa posição de não recebermos e não estarmos preocupados em recebermos glória aqui na terra. Então essa glória não pode ser vazia. Essa glória ela deve ser dada ao único que é Cristo. O apóstolo Paulo vai argumentar a respeito referente a essa glória. Essa glória é dada a Deus. Acabamos de estudar o livro de Filipenses, e ali havia uma disputa entre alguns líderes da igreja referente a essa glória, né? Porque o homem adora a glória, deseja o destaque, né? Ser destaque. Em todos os grupos que nós vivemos na sociedade, sendo na igreja, político, econômico, filosófico, ou uma tribal, por exemplo, homens que vivem em tribos, todos eles nós vamos observar esse comportamento da disputa do poder, né, da demonstração do poder, da demonstração de querer, né, a glória para si próprio, de querer as virtudes para si próprio. Mas a Bíblia nos ensina para não recebermos esta glória, porque o que está diante desta glória, né, o que estará diante desta glória recebida aqui na terra? Que tipo de glória é essa, né? E que tipo de glória que a Bíblia relata? A glória que o mundo dá, oferece, a fama, é diferente da glória em que a Bíblia fala? Seria essa glória diferente? Ou essa glória tem similaridade com a glória que é dada aqui na terra? Os reconhecimentos, as homenagens, as plaquetas, né? E etc. Então vamos ver então diante do texto. Então, nós estamos, o título é a rota do discípulo, né? Aí, como eu disse, são 5 princípios para se tornar discípulo de Cristo. E os 5 princípios são estes que nós tratamos durante todos os 5 sermões. Trate seriamente com o pecado, não seja dono de coisa alguma, nunca se defenda, nunca passe diante de algo que prejudique alguém e nunca aceite qualquer glória. Então são esses os temas que nós tratamos, e o último hoje é nunca aceite qualquer glória. Vamos para caminhando então. Nunca aceite qualquer glória. Por onde nós devemos começar para entendermos, pegarmos alguns exemplos da Bíblia? Porque todos os modelos que nós temos é o modelo da Escritura Sagrada. Irmãos, nós não devemos fugir da Escritura. Por mais que sejamos, temos que ser cuidadosos em ensinarmos somente a Escritura. E o que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 23 até o 29. O nosso tema é nunca aceite qualquer glória. Então vamos
ver o exemplo de Moisés. O Moisés, ele tem uma história aqui contada em Hebreus de forma objetiva. Nós temos uma forma objetiva da contagem da história de Moisés. Aliás, o escritor dos Hebreus, ele deu uma ênfase, deu mais versículos para Moisés para explicar a vida de Moisés. Então o texto diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 23 até o 29: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir dos prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo pelas maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cola do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, mas foram tragados de todo. Irmãos, isso aí é uma pequena história de um homem chamado Moisés, importantíssimo na história dos Hebreus, no Antigo Testamento, contando a história do comportamento, a atitude que Moisés teve referente à glória, a não aceitar a glória desse lugar, não aceitar a glória dos homens, não aceitar a glória dos monarcas. E o texto diz que Moisés recusou-se, mesmo havendo um decreto perfeito do rei, mesmo havendo uma rejeição, o Moisés rejeitou ser filho da filha de Faraó. Moisés rejeitou ser um monarca. Moisés rejeitou ser um líder de absoluto destaque na monarquia dos faraós. Por que Moisés recusou a tomar recusou a não aceitar a glória do rei ou a glória dos faraós? Porque Moisés já tinha em vista algo que não estava palpável ao seu redor, não estava próximo aos seus dedos, aos seus olhos, mas olhando para uma vista mais profunda, mais ampla, estava observando que aquela glória, aqueles prazeres que ele deveria receber e iria receber, eram prazeres em momentos transitórios, que não era para momentos futuros. E esses momentos, esses prazeres, o livro de Hebreus traduz como prazeres transitórios do pecado. Como assim? Então a Bíblia está dizendo que nós não podemos usufruir das coisas naturais aqui nesse mundo, das coisas que nós temos. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que nós não devemos nos agarrar às coisas transitórias. Ter um carro não é pecado, ter uma casa não é pecado, ter um bom emprego não é pecado, ter dinheiro no banco não é pecado, ter investimento em empresa não é pecado. Nada disso é. Pecado é você se agarrar nesses prazeres transitórios e fazer com que eles sejam o seu Deus, reconhecer que é só você que obtém isso, e etc. Não, Moisés estava dando a glória a quem? A Deus toda a glória. Então nunca aceite qualquer glória. O exemplo aqui é Moisés, que está rejeitando essa glória terrena, momentânea, para uma glória futura. Quando o texto diz pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó. Ou quando o texto diz pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado pelos seus pais,
Não é pela fé de Moisés aqui. Vamos destacar aqui: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado. Moisés é um recém-nascido indefeso. Então Moisés não teve essa decisão. Mas quem teve essa decisão? Os pais de Moisés, os parentes mais próximos. Então os pais de Moisés eram tementes ao Senhor. Por isso eles preservaram pela fé a vida de Moisés. Então, depois de Moisés adulto, Moisés tomou a sua decisão também de ser um líder e de defender o hebreu. Ele teve a decisão excelente ao lado do Deus do exército, Deus poderoso, todo criador do céu e da terra, sendo libertando o povo do Egito e trazendo para a liberdade, porque o povo de Deus estava escravo do Egito, como os irmãos conhecem a história, e o povo foi libertado por esse grande homem, esse grande líder chamado Moisés. Feito tudo isso, ele não aceitou nenhuma glória. Caminhando mais um pouco na Bíblia, nós podemos ver a história de Daniel. Muitos de nós conhecemos a história de Daniel, o jovem Daniel, o jovem mancebo Daniel. Estava ele lá com seus amigos. Nós sabemos que esses jovens, estes amigos, os amigos de Daniel e Daniel foram levados para a Babilônia quando jovens, e eles tinham o perfil que o Nabucodonosor estava desejando. E qual é o perfil desses jovens? Jovens, bonitos, intelectuais. Eles estavam ali para ser aculturados a cultura, a ser moldado a cultura do rei, a cultura da Babilônia. E a Bíblia diz que eles ficaram ali sendo treinados por grandes mestres, grandes professores, por durante 3 anos, e depois eles iam servir ao rei. Só que no decorrer dessa história, o Daniel pede licença aos seus treinadores para não receber nenhuma iguaria, nenhuma comida que fosse oferecida daquele rei. Capítulo 1, versículo 8 nos diz assim: Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, este jovem, que tinha uma carreira absurda ali na Babilônia, jovem, dominante de várias línguas, intelectual, bonito, estava ali com seus amigos, e Daniel, com toda a firmeza, com toda a sua presteza e com toda a sua fé, ele disse: não quero esta fama para mim, não aceito esta fama, e rejeitou alimentar-se das iguarias do rei. E não só das iguarias, como no contexto disso, nós lembramos só das alimentações, das comidas, mas ele não aceitou se curvar diante da cultura de Nabucodonosor, e juntamente com seus companheiros, não aceitou se curvar diante dessa cultura que estava sendo oferecida, que destronava Deus do seu trono e colocava os homens para governar a terra. Então, Daniel, com toda a destreza e sabedoria, ele disse: não, eu não quero esta fama para a minha vida. Esta fama está guardada para mim e para todos os meus amigos para o futuro. E esse futuro será alcançado, porque eu creio que Deus tem uma glória maior para mim do que essas glórias terrenas. Então, o exemplo de Daniel é um exemplo maravilhoso. Filipenses capítulo 3, nós estaremos observando um outro exemplo, e este exemplo aqui, como nós estudamos Filipenses, está super aguçado na mente dos irmãos aí, a respeito de Filipenses. Filipenses capítulo 3, o versículo 3
e 14, 13 e 14, o apóstolo Paulo vai argumentar referente à glória, essa não aceitar essa glória terrena. O comportamento de Paulo é este: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecer-me das coisas que para trás ficam, avançando para diante de mim, porque prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo aqui está mostrando a sua mente brilhante para cada cristão, e aqui especificamente aos filipenses, demonstrando que a vocação, o nosso apontamento, a nossa direção, a nossa agenda não é aqui neste mundo, ela não está direcionada para este mundo. Nós não ficaremos aqui, estamos aqui apenas de passagem. Então o texto diz que ele prossiga, vai estar prosseguindo para o alvo dele é Cristo. O alvo do apóstolo Paulo era atingir os continentes. Prossigo para o alvo, o meu alvo é Cristo. O que ele anunciava? Cristo. Aonde ele ia? Aos continentes. Nós estudamos hoje que ele estava na Macedônia, na Europa. Então a Ásia, a pequena Ásia Menor, a Ásia e a Europa foram atingidos pelo evangelho do apóstolo Paulo logo nos primeiros períodos. Então, em menos de 70 anos, com menos de 45, 50 anos aproximadamente, o evangelho já estava bem difuso, bem espalhado ali naquelas regiões, onde no Mediterrâneo, Ásia Menor e Europa. Porque um irmão disse: não quero essa glória para mim. O apóstolo Paulo vai descrever em Filipenses também que houve uma disputa entre liderança nessa igreja. O apóstolo Paulo está dizendo que o alvo dele é Cristo, que não é para pararmos aqui, ficamos distrairmos aqui com problemas internos da igreja. O apóstolo Paulo tinha uma habilidade formidável de tratar dos problemas internos da igreja. Muitas vezes o Novo Testamento, a igreja na sua formação, ela demonstra problemas internos e externos. Externos, governos, as monarquias contra o poder da palavra de Deus. E os problemas internos eram o que a igreja criava entre eles mesmo, a igreja de Coríntios, Filipos, etc. De Filipenses, etc. Mateus capítulo 4. Agora nós tivemos 3 exemplos na Bíblia Sagrada, e agora nós podemos fechar com esse 4º exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de não receber a glória para si. Podemos dizer no capítulo 4, o versículo 8 até o versículo 10: levando ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos deste mundo e a glória dele. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e a só ele adorarás, só ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Meus queridos irmãos, o maior exemplo que nós devemos seguir é de Jesus Cristo. E este exemplo está aqui narrado na Escritura. E esses exemplos de Jesus, logo nos primeiros momentos do seu ministério, Satanás atacou Jesus de uma forma em 4 itens. Esse é o último item que Jesus foi atacado: a glória, os reinos, o poder, a majestade, a gama de estar no poder, porque isso tudo é implantado por Satanás. Isso tudo é implantado de uma forma em levar o homem a pensar sobre o poder, sobre as disputas. Pessoas chegam ao ponto de matar um ao outro pelo poder.
eventos, nós estudamos a história da humanidade, e na história da humanidade, na historicidade da humanidade, nós vemos os poderes, os monarcas, as intrigas, todas elas ali descritas. Mas Jesus aqui foi incisivo, dizendo a Satanás: olha, não tentarás o Senhor teu Deus, a Ele dará culto, a Ele dará toda a glória, porque está escrito. A única maneira de vencermos isso, essas batalhas que vêm nos nossos ouvidos e invadem o nosso coração, é exatamente através da leitura da palavra, da Escritura. Exatamente numa caminhada. Jesus estava aqui saindo numa caminhada de oração no deserto. Então logo vem as tentações, os pratos feitos, os alimentos, no caso de Daniel, os poderes, no caso de Moisés, e os reinos e todas as coisas, no caso de Jesus. No capítulo 2 de Filipenses, nós temos a descrição de Paulo falando a respeito de Jesus, que Jesus não quis ser igual a Deus, e chama kenoses, a forma de humilhação de Jesus Cristo, sendo Ele homem. Ele não quis ser igual a Deus, não usurpou o trono de Deus. O texto diz assim: não usurpou o trono de Deus. Exatamente a kenoses, a humilhação de Jesus Cristo, homem simples, humilde, de dor e de sofrimento, como Isaías está, lá em Isaías está descrito. Então, Mateus capítulo 4, versículo de 8 a 11. E agora, o último texto que nós estaremos analisando é Romanos capítulo 8. Em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo, mais uma vez, com sua infinita escrita, 8, versículo 29 e 30. Os versículos 29 e 30 do capítulo 8 de Romanos nos diz assim: porquanto os que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os predestinou, a esses também chamou, e os que chamou, esses também justificou, os que justificou, a esses também glorificou. Veja bem a palavra que ele destaca: a esses também glorificou. O apóstolo Paulo está chamando a atenção aqui de uma forma extraordinária a todos os crentes, para serem conformes à imagem do seu Filho, à imagem de Deus, a fim de serem chamados, e estes que são chamados, você e eu, todos nós, somos chamados e justificados para glorificarmos a Deus. Essa glorificação não é dada para pastor, essa glorificação não é dada para crente, essa glorificação não é dada para supercrente, essa glorificação é dada para os justos, para os limpos de coração, porque verão a Deus, para os mansos, porque verão a Deus. Está escrito lá no Sermão do Monte, e muitos de nós não gostamos desses ensinamentos. Muitos crentes ou supercrentes negam essa doutrina basilar do cristianismo, a doutrina da humilhação, que é bíblica, está lá em Filipenses capítulo 2, o próprio exemplo de Jesus, o próprio exemplo da liderança do Antigo Testamento, Moisés, Elias, José do Egito. Todos esses homens negaram a si mesmo, rejeitaram as formas, rejeitaram a maneira de viver neste mundo, os ensinamentos deste mundo, para dar a glória a quem? A glória é dada a Deus. Todo culto deve ser dado a Deus. Então, os exemplos dados. Agora nós concluímos então o sermão
dizendo o seguinte: nada nesse mundo é nem de perto melhor comparado com a glória de Deus. Nada nesse mundo que você vai obter, que você tenha, que você consiga, não é comparada à glória de Deus. A glória de Deus é algo extraordinário. Não há tradução, não há maneira de descrever. O João, escrevendo o seu livro aos Evangelhos de João, no último versículo ele vai dizer: os milagres feitos por Jesus, não haveria papel para se escrever, não haveria pergaminho para se escrever. A quantidade de milagres que Jesus fez no seu período ministerial, a glória de Deus jamais será comparada com qualquer coisa. Por isso, então, você e eu devemos dar glória a Deus e nunca aceitar qualquer glória, porque qualquer glória não é de Deus. A glória verdadeira, a majestosa, ela vem do alto, ela vem dos céus. Em segundo, não aceitar o convite aparentemente fácil é no mínimo ouvir a voz de Deus. Às vezes nós aceitamos esse convite muito fácil, nós caímos no convite muito fácil. Nós queremos ir por caminhos mais fáceis, nós queremos cortar caminho para ficar rico, nós queremos cortar caminho para obter poderes espirituais. Nós achamos que talvez subir no monte, orar a noite inteira, jejuar uma semana, talvez nós vamos obter os poderes espirituais. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. É uma caminhada, a direção certa, na direção de Deus. Nós estudamos hoje Filipenses. O apóstolo Paulo teve que rever a agenda dele e passar por Macedônia, porque ele ia para a Ásia, mas ele teve um sonho. Deus deu um sonho para ele, do jovem mancebo macedônio, dizendo que ele deveria passar na Macedônia. E se ele não passa para a Macedônia, o Evangelho chegaria à América Latina? Talvez não. Chegaria tão fácil, mais rápido à América Latina? Não. Talvez não. Por quê? Porque nós devemos deixar que a glória de Deus permaneça. Não, minha agenda aqui eu não posso mexer, porque eu sou um pregador de nome. Eu não posso mexer na minha agenda. A minha agenda aqui não marcou, está marcado. Eu sou homem de palavra. Não, o apóstolo Paulo estava bem conectado com Deus, que nós devemos dar toda a glória a Ele. Não aceitar o convite aparentemente fácil é no mínimo ouvir a voz de Deus. Então, se nós não aceitamos esse convite aparentemente fácil, nós vamos ouvir a voz de Deus, porque esse caminho aparentemente fácil, o final dele é ruim. Eclesiastes vai dizer que há caminhos que parecem bons, Provérbios, há caminhos que parecem até bons, mas o fim dele é arruinado. O fim dele é a tragédia. A glória oferecida por Deus é suficiente, está entre aspas, né? Ela nos basta. A glória oferecida que vem de Deus, reconhecimento, a graça de Deus, ela nos basta. O apóstolo Paulo já disse isso, já dizia isso nos seus ensinamentos. A graça do Senhor me basta. Eu não preciso de mais nada nessa vida, a não ser a graça de Deus, porque a graça dele nos basta. Em quarto, tudo que somos em Cristo e nada mais. Assim sendo, toda a glória deve ser dada a Ele. Não somos nada, estamos aqui de passagem, não temos nada, tudo que temos é dele e para Ele e para a glória dele. Esse é o cântico que o apóstolo Paulo escreveu, dizendo: não somos nada, não temos nada, temos tudo que temos é para a glória dele, tudo que somos é para a glória dele. Por isso, então, nós não devemos aceitar qualquer glória. Termino essa série de sermões, de 5 sermões, com uma fala do Dr. Lloyd Jones. Ele vai dizer o seguinte: a Bíblia enfatiza essas verdades
com insistência todas as verdades que nós pregamos nos 5 sermões. Os ímpios têm sucesso e crescem como folhagem da figueira. Baseado no Salmo 37 e 35. Quando tudo lhes ocorre favoravelmente, no entanto, essa gente, quando acaba seus recursos, não há onde se apoiar. Não há apoio. Os ímpios crescem, os negócios prosperam, como a folhagem da figueira. Observando a folhagem da figueira em Israel, nós temos esse exemplo da figueira. Tudo parece que é do melhor. Você olha, mas fulano está isso. Mas quando acabam esses recursos, porque os seus recursos, suas ideias, suas prospecções, seus modelos, seus exemplos estão todos baseados nas suas riquezas e na sua glória. Então, quando a glória de Deus ela permanece no nosso coração, a palavra, a doutrina, o ensinamento, a verdade, então nós estamos apoiados nessa verdade que jamais será destruída, que jamais será destruída por palavras ou por intenções de governadores, de presidentes e de homens que têm más intenções a destruir a bondade na terra. Nada será destruído, porque Deus não é homem de mentir, porque a Bíblia fala a verdade, e a verdade é que esclarece, que liberta, que traz a libertação ao homem. Dr. Mark Lloyd Jones, estudo de Sermão do Monte, página 848, que está escrito essa fala dele. Terminamos então fazendo a conclusão do que esses 5 itens que nós trabalhamos durante esses 5 domingos. Espero que esses ensinamentos trate com a gente, trate comigo especificamente, trate com você especificamente e trate com a igreja. Trate seriamente o pecado, não seja dono de si mesmo, de coisa alguma, nunca se defenda, nunca passe diante de algo que prejudique alguém, nunca aceite qualquer glória. Nós não estamos aqui para realizar novas regras, criarmos novas regras. As leis, as doutrinas, a palavra, a verdade, estão todas aqui descritas na Escritura Sagrada. Estes são ensinamentos pedagógicos para que nós possamos aprender a viver e obtermos uma vida espiritual forte e verdadeira, e tudo colocando a centralidade de Cristo na nossa vida, permitindo que a glória de Deus seja manifestada na minha e na sua vida. Que Deus abençoe você e toda a sua família que nos assiste, que nos vê, que nos ouve nesse momento, e que a sua vida seja ricamente abençoada. Com esses 5 passos, nós temos condição, irmãos, de obtermos uma vida verdadeiramente ao lado do Senhor. Deus não nos dá nada que nós não possamos resistir. Tudo é possível quando nós estivermos dentro da centralidade de Cristo, ouvindo a voz de Deus, ouvindo as leis, guardando no nosso coração. Que Deus assim nos abençoe. Oremos ao Senhor. Amado Deus, nós agradecemos a Ti, entregamos a Tua palavra em Tuas mãos, e que o Espírito Santo de Deus nos ajude a vencer as nossas dificuldades, os nossos temores, os nossos pecados sejam vencidos pela cruz de Cristo e pela Sua palavra, e que nós possamos aprender a confessar esses pecados, aprender, ó Deus, a viver seriamente, não aceitar a glória, não obtermos nada para nós mesmos, não retemos nada para o nosso coração, mas que isso tudo que possamos obter na nossa vida, alcançar e ganhar, que a glória de Deus seja manifestada e que nós possamos saber adquirir todas essas coisas. Nós oramos como igreja do Senhor, que o povo de Deus aqui seja abençoado pelo Espírito de Deus e que nós possamos ter uma excelente semana na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e sua família. Muito obrigado por você nos ouvir nesta noite, e que você tenha uma excelente semana.